Beleza, gente? Joia, tranquilo aí. Então, dentro daquele nosso projeto que iniciamos há algumas semanas atrás, de comentarmos questões de filosofia, questões de história, brevemente faremos isso também com sociologia, mas inicialmente com filosofia, das questões dos exames passados. Atualmente estamos focando no exame de 2019 do SSA. Dentro dessa lógica, nós vamos trabalhar agora duas questões do exame do ano passado, do SSA 1, tá legal? De qual matéria? Da prova de filosofia. Muito fácil, muito tranquilo, dentro das expectativas, não vai dar trabalho para vocês compreenderem. Vou procurar ser aqui o mais didático possível, preste atenção, porque essas questões são de fácil compreensão. No entanto, requer sempre que nós tenhamos aquele cuidado, aquela atenção, para que a compreensão e a assimilação ela aconteça de forma completa. Bom, eu preservei aqui a numeração original, foi a questão de número 40. Vocês sabem que no SSA1 e no SSA2 a gente tem 6 questões de filosofia, tá? E a questão do número 40 ela trouxe o seguinte enunciado, fala assim: sobre a gênese do conhecimento filosófico, considere o texto e a figura a seguir. A gente tem aí o busto de alguns pensadores, né, da filosofia clássica. Em seguida, nós temos dois textos, como é praxe, é bem peculiar de exames como o SSA, por exemplo. Né? O primeiro texto ele fala assim, é de um autor de livros didáticos de filosofia chamado Gilberto Dimenstein. Fala assim: a filosofia se constitui por meio de uma passagem do mito ao logos, a razão. Antes do surgimento da filosofia, a explicação para as questões humanas era fornecida pelos mitos. Podemos conhecer essas explicações lendo obras como a Odisseia ou a Ilíada de Homero. Em seguida, nós temos um outro texto que fala assim: a filosofia nasceu não na Grécia propriamente dita, mas nas colônias gregas do Oriente e do Ocidente, a saber, na Jônia e na Magna Grécia. Aí nós temos aqui as perguntas. Primeiro, um breve questionamento. Fala: o autor aponta que a origem da filosofia surge nas colônias gregas. Então, a filosofia grega nasceu procurando desenvolver o saber alegórico, o saber irracional, não faz nem sentido, né, gente? O saber científico, já de cara, não, né, gente? A ciência é uma consequência do desenvolvimento filosófico. O analógico, que significa tipo assim, comparativo, ou o saber racional. Para mim, fica claro que a filosofia surge com essa perspectiva racional. Tanto que a resposta é a letra E, não poderia ser outra dentro dessas alternativas que nós temos aqui. Alegórico seria de tipo figurativo. Irracional, sem lógica. Científico, já de cara, não, porque a ciência vai ser um desenvolvimento daí em diante, né? Analógico, tipo analogia, comparativo, também não tem fundamento. Irracional, sim, quando como diz inclusive no primeiro texto, né, do Gilberto Dimenstein, quando os homens saem de um pensamento mítico, sobrenatural, assim, tipo, pouco palpável, né? Pouco mensurável, para algo mais concreto, mais logicamente compreensível, né? O logos, a razão, o pensamento humano. Então, resposta letra E, sem sombra de dúvidas, na minha forma de compreender, muito simples, uma questão de fácil entendimento. Então, partimos para a próxima que selecionamos, que é a questão de número 43. Diz assim o enunciado: atente ao texto e à figura a seguir acerca da dimensão humana e do pensamento filosófico. Esse tema sobre o pensamento humano, o aparecimento da filosofia, o surgimento da filosofia, a origem grega, isso cai todo ano, tá? Então é importante que o estudante tenha isso em mente.
Graças à filosofia, os valores fundados na razão passam a orientar a vida das pessoas individualmente e em comunidade. Nos séculos 6 no século 4 e 5 a.C., os pensadores gregos começaram a tomar consciência de que os bons e maus resultados da organização da cidade dependem das relações sociais. O texto e a figura acima retratam a importância que tem para as pessoas a reflexão filosófica, na forma de conduzir bem as construções humanas. Sobre esse assunto, é correto afirmar que a dimensão humana, letra A, né? A dimensão humana e o pensar filosófico são fundamentais para um novo conceito de responsabilidade nas construções humanas. É coerente, né? Vamos ver a B. O pensamento filosófico está descentrado na boa condução. Não, né, gente? Estaria concentrado, tá? Seria o certo. Então, letra B a gente já descarta aí por uma contradição de termos. Letra C. Os valores fundados na razão são secundários. Não são secundários, são primordiais, são essenciais, são principais, tá? Então a letra C também ela já incorre em um erro aí muito claro. Letra D. O pensamento filosófico grego tem ínfima importância. Ínfima importância é o mesmo que dizer sem importância, ou importância pequena, mínima, o que não pode ser considerado verdadeiro, né, gente? Letra E. Os pensadores gregos têm pouco a construir para a tomada da consciência crítica. Seria o correto se dissesse assim: os pensadores gregos têm muito a contribuir, não pouco, né, gente? Fica claro que a letra A foi a única que nós encontramos com coerência dentro da perspectiva do que o enunciado pede, ou seja, a relação entre a dimensão humana e o pensamento filosófico. Então essa foi minha dica de hoje. Valeu e até a próxima, galera. Abraço a todos.